Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, aos nossos assuntos da disciplina de Matemática Aplicada à Administração. Espero que vocês estejam compreendendo os assuntos que já foram passados até aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vou estar tentando dar atenção para vocês. E também tem um material muito bom na internet com relação a todos os temas que a gente já viu aqui, beleza? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre média, moda e mediana. Inicialmente, a gente vai abordar os conceitos de moda e mediana, para que depois a gente possa dar sequência e estudar um pouquinho sobre média, né? Média aritmética simples e ponderada, ok? Então, esses três conceitos eles são bem importantes para a matemática em si, porque eles são medidas de tendência central, né? Ou seja, são medidas obtidas de conjuntos de dados que podem ser utilizadas para representar todo o conjunto. Então, a tendência dessas medidas é resultar em um valor central, ou seja, em um único resultado. Por essa razão, elas são chamadas de medidas de centralidade, ou medidas de tendência central, como eu já falei para vocês. Tá ok? Então, inicialmente, vamos estudar o conceito de moda. Né? Moda é diferente, aqui nos conceitos da matemática, é diferente daquela moda que a gente vê aí nas passarelas, né, que os modelos eles utilizam ou que esteja associada à roupa, enfim. Mas que a nível de curiosidade a gente pode utilizar também desses conceitos para facilitar o nosso entendimento também no estudo da matemática. Então, é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto, né? Ou seja, é aquele valor que mais se repete dentro de um conjunto que nos foi fornecido. Então aqui a gente tem algum exemplo. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Observe que há 2 meninos chamados Mateus e 3 meninas chamadas Diana. O nome que mais se repete nesse conjunto é quem, gente? Ana, né? Então, por esse motivo, a moda desse conjunto de dados é Ana. Então, é um conceito bem simples, né? Mas que é de bastante importância para a gente entender essas medidas de centralidade. Ok? Ou medidas de tendência central. Se eu der, por exemplo, um conjunto de dados 2, 3, a moda seria 1, né? Porque o 1 apareceu 3 vezes nesse conjunto de dados. Então é bem simples, né? Se a gente associar a moda que é roupa, então quando é que a gente diz que uma roupa está na moda? Quando ela é usada bastante, né? Quando a gente vê que todo mundo está usando, ou por exemplo, quando a gente vê um celular da moda, qual é? Por exemplo, vamos citar um iPhone. Por quê? Porque muita gente tem um iPhone. Então, se a gente associar esse conceito ao conjunto de dados, a gente também vai conseguir interpretar e retirar daí o mesmo conceito. É aquele valor que mais aparece no conjunto de dados. Tá ok, pessoal? Partindo para o segundo conceito, vamos estudar agora mediana. Né? Então, o que é mediana? É aquele valor que ocupa a posição central na lista. Então, se o conjunto de informações for numérico e ele estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Considere que, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, considere que a escola de música, já citada, né, possui 9 professores e que suas idades são 32 anos, 33 anos, 24, 31, 44, 65, 32, 21 e 32 anos. Então, se a gente quiser identificar qual é a mediana desses valores, desse conjunto, né, de idades, como é que a gente vai fazer? Primeiramente, para encontrar a mediana, a gente vai ter que organizar essa lista em ordem crescente. Né? Então, sempre que a gente quiser identificar qual a mediana de um conjunto de dados, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é organizar aquele conjunto de dados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Para facilitar nosso entendimento, eu prefiro particularmente sempre classificá-los em ordem crescente.
tá ok? Então, foi o que a gente fez aqui, né? Pegamos as novidades e colocamos aqui a lista em ordem crescente. Então, 21, 24, 31, 32, 32, 32, 33, 44 e 65 anos. E aí, como eu falei que a mediana será o número que ocupa a posição central da lista, então nós vamos ter que o número 32 é o quinto, né? Então ele ocupa o número central. Nesse caso, a mediana desse conjunto de dados vai ser o número 32. Por quê? Porque à sua direita existem outras 4 idades, assim como também na sua esquerda, né? Então, para um conjunto de números cujo conjunto possua quantidade ímpar, né, de números, então o valor central sempre vai ser a mediana. Mas e, professor, e se for um conjunto que contenha números cujo a quantidade de elementos contidos nesse conjunto seja par, o que é que a gente vai fazer? Aí, pessoal, nesse caso é um pouquinho diferente. Se a lista possui um número par de informações, ou seja, de números, para encontrar a mediana, devemos encontrar os dois valores centrais da lista, né, que a gente aqui, nessa fórmula, a gente chamou de A1 e A2. Devemos somá-los e dividir o resultado por 2, tá ok? Então, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Se as idades dos professores fossem 19 anos, 19, 18, 22, 44, 45, enfim, essa lista aqui. Para a gente achar a mediana, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Organizar os valores em ordem crescente, né? Como eu falei. Então, foi o que a gente fez aqui embaixo. Só que se a gente observar, nós não temos mais um número ímpar de informações. Nós agora temos um número par. Então, nós temos 10 números, né? Aqui, 10 informações de idades. Então, para a gente achar a mediana, o que é que a gente vai fazer? A mediana desse conjunto vai ser os dois valores que estão no meio, né? Então, seria nesse caso o número 44 e o número 45. Por quê? Porque nós temos 10 elementos, né, nesse conjunto e ao lado do número 44 nós temos 4 valores e ao lado do número 45, do lado direito, nós temos mais 4 valores. Né? Então, nós vamos pegar esses dois valores que estão no centro, né? 44 mais 45, vamos somá-lo e dividir por 2. Nesse caso, a mediana desse conjunto vai ser 44,5 anos, tá ok? Que vai ser a mediana. Beleza, pessoal? E aí, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre média aritmética simples, né? Então, média, ou mais precisamente chamada de média aritmética simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. A média aritmética simples, né, no caso aqui, entre esses valores 14, 15 e 25, por exemplo, é a seguinte. Quantos valores nós temos aqui, né, no que nos foi fornecido? Né? Nós temos 3 valores. Então, seriam eles o número 14, o número 15 e o número 25. Então, para que a gente ache a média aritmética simples, esses valores, nós vamos somá-los e vamos dividi-los por 3. E por que, professor, a gente dividiu por 3? Porque é o número de informações que nos foram fornecidos, né? Nos geram 3 números, então nós vamos dividir por 3. Tá ok? Então, para a gente achar a média aritmética desse conjunto, nós vamos ter que 14 mais 15 mais 25 é igual a 54, vamos dividir esse valor por 3, que nos vai dar uma média aritmética de 18, tá ok? Então, a média aritmética é o quociente da divisão, né, da soma dos valores da variável pelo número deles. Então, se nos dermos vários números, aqui a gente chamou de x, então x1 mais x2 mais x3 até o infinito, para acharmos a média desses valores, nós vamos dividir por n, que no caso, esse n, né, é a quantidade de valores que nos foi fornecido. Então, aqui a gente tem mais algum exemplo. Sabendo-se que a produção leiteira da vaca A,
durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, ou seja, isso aqui representa a produção de uma vaca, no caso a vaca A, durante todos os dias da semana. Então, vamos supor que na segunda-feira ela produziu 10 litros, na terça 14, na quarta 13 e assim por diante. Temos que, para a produção da semana, a média de produção foi quanto? Nós vamos pegar esses 7 valores e vamos dividir por 7, né? Porque nos foi dado 7 valores. Então, somando tudo isso, vai dar 98, vamos dividir por 7 e vamos ter a média aritmética simples, que é igual a 14 litros por dia. Então, a média da produção diária da vaca leiteira A foi de 14 litros por dia. Tá ok, pessoal? Da mesma forma, quando a gente quer encontrar a média final, né, das nossas notas. Então, vamos dizer que nós temos 4 bimestres, né? Então, nós, para acharmos a média lá no final do ano, vamos dizer que uma pessoa tirou 5, outra tirou, e a mesma pessoa tirou no primeiro bimestre 5, no segundo bimestre 10, no terceiro bimestre 10 e no quarto bimestre, vamos dizer que ela tirou 1. Então, para que a gente faça a média aritmética disso, nós vamos ter que no primeiro bimestre ela tirou 5, né? Mais os 10 do segundo bimestre dá 15, mais os 10 do terceiro bimestre dá 25, mais 1 do quarto bimestre, 26. Então, como foram 4 informações, 4 notas, para que a gente ache a média final, nós vamos dividir por 4. Então, 26 dividido por 4 vai dar aproximadamente 6,5, 6,5. Então, essa foi a média final do aluno. Então, provavelmente esse aluno teria que fazer uma recuperação, né? Para que ele consiga atingir uma média acima da meta, né? Que é 7. Tá ok, pessoal? E além desse conceito de média aritmética simples, nós também temos o conceito de média ponderada, né? Então, o que é média ponderada? Média ponderada é uma extensão de média simples e considera pesos, né? Guardem bem essa informação. Considera pesos para as informações dos conjuntos de dados, né? Feita por meio da soma do produto de uma informação pelo seu respectivo peso e em seguida a divisão desse resultado pela soma de todos os pesos usados. Então aqui nessa tabelinha que a gente estudou lá no início, né? Tabela, gráfico e lista, aqui nós temos uma tabela que representa a idade dos alunos de uma escola A, tá ok? Então, o que é que a gente consegue extrair de informação dessa tabela? Então, aqui nós temos na segunda coluna a idade em anos e na primeira coluna a quantidade de pessoas, ou seja, de alunos que têm essas idades, essas respectivas idades. Então, quantos alunos têm 10 anos? 4 alunos. Quantos alunos têm 11 anos? 15 alunos. 10 alunos possuem 12 anos e apenas um aluno possui 13 anos. Então, se eu pedir a média desse conjunto, ficaria muito difícil, né? Então, existe a possibilidade de a gente calcular a média simples para esse conjunto de valores, né? E aí, nesse caso, a gente teria que somar 10 anos 4 vezes, 11 anos 15 vezes, 12 anos 10 vezes e 13 anos mais uma vez. E isso nos levaria um tempo muito grande. Daria o mesmo resultado? Sim. Mas a gente pode facilitar esse cálculo através da utilização da média ponderada, né? Que a gente vai utilizar esses valores de quantidade como sendo pesos, para que a gente consiga achar os valores que a gente quer. Então, podemos considerar a quantidade de alunos com 11 anos como o peso dessa idade, né? Como eu falei. E aí, a quantidade de alunos que possuem 10 anos com o peso dessa idade e assim por diante, até que todas as idades tenham sido somadas. Assim, o cálculo da média ponderada seria. Então, pessoal, ó, aqui a gente tem, em vez de a gente calcular, tá ok? Como eu falei, 10 anos 4 vezes, 11 anos 15 vezes e assim por diante, nós vamos multiplicar o peso, né? Ou seja, a quantidade
pelas idades e depois nós vamos dividir pelo somatório dos pesos, tá ok? E aí sim a gente vai achar a média ponderada. Então, vamos analisar aqui essa equação aqui, passo a passo. Então, 4 vezes 10. Por que 4 vezes 10? Porque é a quantidade de alunos que possuem 10 anos, né? São 4. Vamos somar com 15 vezes 11, seguindo o mesmo princípio, né? O mesmo conceito, mais 10 vezes 12, mais 1, que é a quantidade de aluno que tem 13 anos, vezes a respectiva idade, né? 13. E aí vamos dividir pelo somatório dos pesos. Então, o que são os pesos? Como eu falei, é a quantidade de pessoas que possuem as idades que a gente está utilizando nessa tabela. Então, vamos pegar 4, né? Mais 15, mais 10, mais 1. E aí, somando os valores de cima, né? Na verdade, primeiramente, nós vamos multiplicar para depois somar tudo. Então, 4 vezes 10, 40. 15 vezes 11, 165. 10 vezes 12, 120. 1 vezes 13, 13. Somando embaixo, 4 mais 15, 19. 19 mais 10, 29. 29 mais 1, 30. Então, somando esses valores de cima e dividindo pelos valores de baixo, né, nós vamos ter 338 sobre 30, que nos dá uma média de 11,26 anos. Então, é uma forma bem mais rápida de a gente achar qual a média de idade dos alunos da escola A, né, utilizando esse recurso da média ponderada. Tá ok, pessoal? Então, só para que a gente dê um resumo nos assuntos que foram vistos, o que seria a média, a moda e a mediana. Né? Então, a média de um conjunto de dados numéricos se obtém somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Tá ok? Então, se nos formos dados 5 valores, para que eu ache a média desses 5 valores, eu vou somar aqueles 5 valores e vou dividir por 5. Da mesma forma, se nos forem dados 20 valores, né, eu vou somar os 20 valores e vou dividir por 20 e assim por diante. Moda, né, que é aquele conceito bem simples, é o valor mais frequente de um conjunto de dados, ou seja, o valor que mais se repete. Mediana, né, que para que a gente ache, a gente tem aquela sequência, né, primeiro a gente vai ordenar a lista, né, do conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente, e aí para uma quantidade ímpar, né, o valor que ocupa a posição central vai ser a mediana, e para uma quantidade de valores par, a média dos dois valores centrais vai ser a mediana, ou seja, vamos pegar aqueles dois valores que estão no meio, vamos somá-los e dividir por 2. Tá ok, pessoal? Bons estudos para vocês, espero que tenham compreendido todo o assunto. Tá ok? Até mais.